Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar os melhores sachês baratos para gatos. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, como prometido no vídeo dos melhores sachês para gatos de 2024, hoje vou trazer para vocês os melhores sachês baratos que são bons, podem ter alguns pontos negativos ainda, mas são boas opções, tá bom? Nesse vídeo aqui, pessoal, eu avaliei sachês do mais barato até o valor de R$ 4,99, tá? Eu não ultrapassei o valor de R$ 5 aqui. Então, os sachês que eu avaliei e que não necessariamente está na lista de bons que vocês vão entender, eu analisei o Optimum, o Golden Gourmet, o Balance, o Friskies, o Gatitos, o Cat Show, o Sheba, o Felix, o Quatri Supreme, o Everest e o Cat Real Food. Também o Faro, Gran Plus Gourmet, Whiskas, Special Cat Ultra Life, Magnus Cat, Cat, Suprema e Kitty Cat, tá? Eu avaliei todos esses sachês, tá? A maioria deles não estão aqui, somente 6, tá? Quais foram os critérios que eu utilizei para fazer o ranking desses sachês? Ao contrário do vídeo dos melhores sachês para gatos de 2024, onde os dois que eu coloquei lá não tinha um melhor que o outro, os dois eram bons, esse aqui está classificado como o melhor de todos até o que é um bom ainda, tá? Mas está lá na colocação número 6, beleza? Por quê? Porque agora eu fiz um método de avaliação onde há pontuação, tá bom? Então, como que eu fiz essa pontuação? Eu criei 13 perguntas, cada pergunta dessa vale 1 ponto, tá bom? Então, vai preenchendo essas perguntas lá na avaliação, tá? Cada sachê desse recebeu uma pontuação. Aí, pessoal, essas perguntas é mais uma questão de triagem, tá bom? Então, por exemplo, para ver quais tem mais pontos, só que muitos podem ficar com os pontos iguais. Aí quando os pontos estão iguais, aí eu vou na análise propriamente dita e vejo ali, né, ingrediente por ingrediente, faço uma análise mais profunda para aí sim diferenciar. Tem a mesma pontuação, mas esse aqui é melhor do que aquele, tá bom? Então quais são essas perguntas que eu fiz para ranquear os sachês? Se tem uma boa distribuição, né, baixo nível de carboidrato, sachê abaixo de 20%, proteína acima de 40%, fibra acima de 4% e mineral abaixo de 13%, cada um desse aqui vale 0,25, tá bom? Então se tiver, por exemplo, tudo em dia, mas o carboidrato alto, aí ela ganha 0,75 pontos, tá? Então, primeiro, tem boa distribuição. Segundo, tem uma boa fonte proteica. Não fui muito exigente aqui, tá? Se tivesse uma fonte de proteína, eu já dei 1 ponto, tá? Depois eu posso fazer análise mais profunda, como eu mencionei, tá? Mas é mais triagem. 3, tem soja, né? Se tiver, perde ponto. Tem ômega 3, ganha ponto. Tem composto para o sistema gastrointestinal, ganha ponto. Tem composto para a saúde dentária, também ganha ponto. Tem corante, perde ponto. Tem BH e BHT, perde ponto. Tem transgênicos, perde ponto. Apesar de eu, Thiago, não considerar os transgênicos um malefício e tudo mais, muitos de vocês consideram, então eu coloquei aqui, tá? Tem palatabilizante, perde ponto. Tem carragena e goma guar, que são estabilizantes que podem fazer um mal para o sistema gastrointestinal. Então nós temos basicamente 3 que são utilizados: o carragena, o goma guar e a goma xantana. A goma xantana é o melhor entre esses 3. A goma xantana em altas quantidades também pode fazer mal, mas entre os 3 ela é a melhor que a gente tem, tá bom? Então se tiver carragena e goma guar, também perde ponto. Tem aromatizante, perde ponto. E tem L-carnitina, ganha ponto, tá? Então são 13 perguntas. Se tudo for perfeito, o sachê vai ter a pontuação de 13, tá bom? Então, explicado quais foram o método que eu utilizei para avaliação aqui. O primeiro sachê entre os mais baratos, entre até os de R$ 4,99, é o Golden Gourmet, tá, pessoal? Esse sachê ele está custando, né, em torno de R$ 2,99. Ele tá esse valor lá na minha loja, tá bom? O link da minha loja fica aqui embaixo. Tá custando R$ 2,99. O sachê Golden Gourmet tirou uma nota de 10,75, tá?
Então, a distribuição dele fica em torno de 9,3% de carboidrato, 51,2% de proteína, 18,7% de gordura, 9,3% de fibras e 11,2% de minerais. Então, tem bom carboidrato abaixo de 20%, boa proteína acima de 40%, boa gordura, boa fibra acima de 4% e bons minerais não. Mineral ruim acima de 10%, tá bom? Em relação à distribuição, aos pontos a se considerar, ela tem uma carne em si, então tem a carne de frango e a carne de bovino, como outras fontes de proteína. Ele vai ter a carne mecanicamente separada de frango, pescoço de frango sem pele, fígado de frango, plasma suíno em pó, proteína isolada de soja, hemoglobina em pó. Como fonte de carboidrato, ela vai ter o farelo de arroz, o amido de milho. Não tem a soja, tá bom? Ponto positivo. Tem a abóbora, que vai trazer benefícios gastrointestinais, ponto positivo. Tem a goma guar, então ele perdeu ponto lá nos quesitos. Tem L-carnitina, ponto positivo. Tem ômega 3, ponto positivo. Tem prebiótico, não tem probiótico, tá? Mas nenhum tem probiótico, então assim... Mas ter prebiótico já é um ponto positivo. Não tem BHA e BHT, não tem corante, não tem palatabilizante e não tem transgênicos, tá bom? Então esse é o sachê, o melhor sachê barato que você pode comprar para o seu gato, o Golden Gourmet. O sachê número 2 é o Balance, também atingiu uma nota de 10,75. Aí eu fiz a análise mais profunda dos dois e eu vou te explicar aqui por que o Golden Gourmet é melhor do que o Balance, tá? Em relação aqui à distribuição, o Balance tem cerca de 3,1% de carboidrato, 50% de proteína, 18,7% de gordura, 12,5% de fibras e 15,6% de minerais, tá bom? Em relação aos pontos a se considerar, ela não tem a presença de uma carne em si. Ela, como fonte de proteína, ela tem a farinha de salmão, carne mecanicamente separada de frango, fígado de frango, pele de aves e farinha de vísceras de aves. Ela tem aí como fonte de carboidrato a farinha de trigo, não tem a soja também. Tem espinafre desidratado e fibra de cana-de-açúcar, que são pontos positivos. Tem a goma xantana, que é o melhor entre os dois, né, entre os três que eu mencionei. Tem L-carnitina, tem ômega 3, tem prebiótico, não tem probiótico. Não tem BHA e BHT, tem corante, não tem palatabilizante, não tem transgênicos, tá bom? Então, na análise profunda aqui, né, nós temos que o Balance tem menos carboidrato, mesma quantidade de proteína, basicamente, gordura também a mesma, fibra muito parecido, e o minerais do Balance é mais alto do que o da Golden, tá? Então, por exemplo, a diferença de carboidrato de 3,1 para 9,3 da Golden Gourmet, eu prefiro ter um carboidrato um pouquinho maior, mas que ainda esteja baixo, que é o caso de 9,3, do que ter um mineral mais alto, tá? Então, a distribuição da Golden Gourmet é melhor do que a Balance, tá? Então, 1-0 para a Golden Gourmet. A Golden Gourmet tem uma carne em si, coisa que a Balance não tem, tá bom? Então, basicamente, 2-0 aqui para a Golden Gourmet. Nas outras fontes de proteína, eu até prefiro as proteínas da Balance, tá bom? Porque, por exemplo, a Golden Gourmet tem pescoço de frango sem pele, né? Plasma suíno em pó, proteína isolada de soja, hemoglobina em pó. Não gosto muito dessas fontes de proteína, né? A Balance tem farinha de salmão, carne mecanicamente separada de frango não é tão bom, mas fígado de frango e tem pele de aves também que não é bom, e farinha de vísceras de aves é até bom, tá? Mas aqui a gente tem então a Golden Gourmet 2 e a Balance 1, porque as outras fontes de proteína, apesar da Balance não ter uma carne em si, é melhor, tá bom? Ambas não têm a soja, tá bom? A Balance tem mais de um composto benéfico, por exemplo, tem o espinafre desidratado e a fibra de cana-de-açúcar. A Golden Gourmet tem apenas a abóbora, então 2-2, né? A Balance tem a goma xantana e a Golden Gourmet tem aí a goma guar, então 3-2 para Balance. Ambas têm ômega 3, ambas têm prebiótico, tá bom? Ambas não tem BHA e o Balance tem corante, Golden Gourmet não tem, então 3-3, ambas não tem palatabilizante nem transgênicos. Então ocorreu um empate, beleza? Só que no empate, o que eu vou avaliar aqui? Compostos maléficos, tá? Quais compostos maléficos que a Golden Gourmet tem? Ela tem a goma guar, tá bom? E basicamente só
a goma guar. Já a Balancing, ela tem aí como composto negativo o corante. Entre ter a goma guar e ter o corante, eu prefiro ter a goma guar, tá? O corante eu acho que é um pouco mais maléfico. Então, por isso que a Golden Gourmet está em primeiro lugar e a Balance está em segundo, tá bom? Mas você viu que as duas ficaram bem par a par. São duas boas opções aí para você. O sachê número 3 é o Gran Plus Gourmet, também atingiu uma nota de 10,75. Tá? Em relação à distribuição da Gran Plus Gourmet, ela tem por volta de 3,1% de carboidrato, 50% de proteína, 9,3% de fibra, 21,8% de gordura e 15,6% de minerais. Tá? Então, baixa em gordura, alta em proteína, alta em fibra e minerais alto também, que é um ponto negativo. Como pontos a se considerar, ela tem uma presença de uma carne sim, então a carne de bovino, como outras fontes de proteína. Ela tem a carne mecanicamente separada de frango, o fígado suíno, fígado de frango, pele de aves e farinha de vísceras de aves. Tá? Como fonte de carboidrato, ela vai ter a farinha de trigo e não tem a soja também, ponto positivo. Tem fibra de cana-de-açúcar, que vai trazer benefícios gastrointestinais. Tem a goma xantana, não tem L-carnitina. Tem ômega 3, tem prebiótico sem probiótico, não tem BHA e BHT, tem corante, não tem palatabilizante e não tem transgênicos, tá? Como ela também atingiu a nota de 10,75, por que a Gran Plus Gourmet está em terceiro e a Balance está em segundo também? A distribuição das duas são muito parecidas, tá bom? Então, basicamente, vai ficar no 0 a 0 aqui, que a gente pode analisar é que a Balance tem um pouco mais de fibra, tá? E menos gordura. Então, na distribuição ainda a Balance é melhor, 1 a 0 para a Balance, por exemplo. A Gran Plus Gourmet tem uma carne C, a Balance não, então 1 a 1. As outras fontes de proteína animal dela são parecidas, assim, idênticas basicamente, então vai ficar no empate, 1 a 1 ainda, né? Ambas não têm a soja. Aí no caso aqui, a Balance tem mais de um, né, ingrediente benéfico para a saúde. Ela tem o espinafre desidratado e a fibra de cana-de-açúcar, e a Gran Plus Gourmet só tem a fibra de cana-de-açúcar, então 2 a 1 para a Balance. Tá? A Balance tem goma xantana e a Gran Plus também, então 2 a 1 ainda. A Gran Plus não tem L-carnitina, a Balance tem, 3 a 1. Ambas têm ômega 3, ambas têm prebiótico, ambas não têm BHA e BHT. Balance tem corante, a Gran Plus Gourmet também tem corante, então fica na mesma. E ambas não têm palatabilizantes, tá? Então a Balance ganha de 3 a 1 da Gran Plus Gourmet quando a gente vai analisar ali os compostos mais a fundo, tá bom? Então, recapitulando, Golden Gourmet primeiro, Balance segundo e Gran Plus Gourmet número 3. Essas são os sachês até R$ 4,99 com as maiores pontuações, tá bom? O sachê, esqueci de falar o valor, né? O Balance você também encontra na minha loja no valor de R$ 2,99, tá? E o Gran Plus Gourmet na minha loja tá na promoção, tá? Ele é R$ 3,09 e está saindo por R$ 2,63, beleza? Então, esses são os valores desses melhores sachês. Agora, o sachê número 4 é o Quatri Supreme. Ele tá saindo na minha loja a R$ 4,29, beleza? Ele tirou uma pontuação de 10,5, 0,25 abaixo apenas por conta da distribuição dele, tá? Então a distribuição dele fica por volta de 22,2% de carboidrato, 50% de proteína, 11,1% de gordura, 5,5% de fibras e 11,1% de minerais. Então todos os outros sachês só tinham um mineral que é fora do que eu gosto, então eles tiraram 0,75. Esse aqui, além do mineral, tem o carboidrato, que está acima de 20% que eu gosto de ver. Então por isso que ele tirou 0,5 na questão da distribuição, tá? Mas ele ainda tem uma boa distribuição no geral, tá? Boa proteína, boa fibra, mineral 11,1 não é dos mais altos comparado com os outros, né? Só esse nível de carboidrato que é um pouquinho mais elevado. Em relação aos pontos a se considerar dele, ele tem uma carne em si, a carne de boi, ponto positivo, tem a carne mecanicamente separada de frango, fígado de aves, fígado de suínos, plasma sanguíneo em pó,
farinha de vísceras de aves, hidrolisado de fígado de frango. Então, tirando esse plasma sanguíneo em pó, tem até e a carne mecanicamente separada, tem boas fontes de proteína além da carne em si, né? O fígado de aves, farinha de vísceras de aves, né? Hidrolisado de fígado suíno, ótimas fontes, tá? Então, um ponto positivo também. Não tem a soja, também um ponto positivo. Tem a celulose em pó, parede celular de levedura e a zeólita, então 3 compostos muito bons que trazem saúde gastrointestinal para o gato. Tem a goma xantana, então não tem goma guar nem carragena. Não tem L-carnitina, então ponto negativo aí, mas no geral assim, nada demais. Olha o pi subindo aqui. Pi, pera aí, filhinho, você não pode ficar aqui não, filho, senão você vai derrubar aqui a câmerazinha do pai. Olha só o pizinho, gente, ele quis aparecer no vídeo. Menininho, olha só, ele sempre tem essa carinha aqui de bolado. O Pi é um gatinho muito, muito sanguíneo. Vem cá, filho, depois o pai pega você, tá bom? Bom, então voltando aqui para a avaliação, né? Ela tem a celulose em pó, parede celular de levedura e zeólito, compostos positivos. Tem a goma xantana, não tem L-carnitina, que vai ser um ponto negativo. Tem ômega 3, tem prebiótico sem probiótico, não tem BH e BHT, tem corante, que é um ponto negativo, não tem palatabilizante e não tem transgênicos, tá bom? Então, em quarto lugar, o Quatri Supreme com a nota de 10,5. Bom, então o sachê número 5 é, em quinto lugar, né, o Special Cat Ultra Life. Ele tá custando R$ 2,88 na minha loja, tá bom? Em relação à distribuição dele, ele tem por volta aí de 8,3% de carboidrato, 55,5% de proteína, 11,1% de gordura, 11,1% de fibras e 13,8% de minerais. Então, baixo em carboidrato, alto em proteína, alto em fibras e alto em minerais. Infelizmente, também perdeu ponto pelo valor alto em minerais. Como pontos a se considerar, tem uma carne em si, a carne de frango, então um ponto positivo. Como outras fontes de proteína, vai ter a carcaça de aves, miúdos de suínos, plasma sanguíneo, proteína isolada de soja e proteína texturizada de soja. Não gostei dessas fontes de proteína além da carne em si, né? Tirando miúdos de suínos, todas as outras eu não gostei, né? E essa proteína texturizada de soja vai ter fitoestrogênio, então, que é outro ponto negativo dele, que tem a soja com esse ponto do fitoestrogênio, então ruim. Tem fibra de mandioca, celulose, levedura de cana-de-açúcar e extrato de yuca, 4 compostos com benefícios gastrointestinais, então ponto bastante positivo. Tem o tripolifosfato de sódio com ponto, atua na saúde bucal, ponto bastante positivo também. Tem goma guar e carragena, ponto negativo dela. Tem L-carnitina, positivo. Tem ômega 3, positivo. Tem prebiótico, positivo. Não tem BH e BHT, também positivo. Tem corante, negativo. E não tem palatabilizante nem transgênicos, tá? Então, esse é o nosso sachê em quinto lugar, o Special Cat Ultra Life, com a nota de 9,75. E em sexto lugar e último, o sachê Suprema, também com a nota de 9,75. Eu vou fazer a comparação com ele com o Special Cat para vocês entenderem depois o porquê que ele está em sexto e o Special Cat em quinto, tá? Tem a mesma nota. O Suprema é um sachê novo no mercado, muitos de vocês não conhecem. Tem na minha loja, inclusive também está na promoção. Ele está saindo de R$ 3,29 por R$ 2,80, tá? Em relação à distribuição dele, tem por volta de 12,5 de carboidrato, 43,7 de proteína, 18,7 de gordura, 6,2 de fibras e 18,7 de minerais. Então é baixo em carboidrato, alto em proteína, alto em fibra e alto em mineral também, esse ponto negativo. Todos vocês viram que o mineral ficou acima de 10%, tá bom? Então tem esse ponto negativo aí desses mais baratos mesmo. Mas muitos casos também tem, tá, pessoal? O sachê geralmente vai ter esses minerais mais altos mesmo. Como pontos a se considerar, ela não tem uma carne em si, tá? Como fonte de proteína, ela vai ter carne mecanicamente separada de frango, fígado de aves, plasma sanguíneo de suíno e hidrolisado de fígado de aves, tá? Tirando esse plasma sanguíneo e a carne mecanicamente, são boas fontes. O fígado de aves e o hidrolisado de fígado são boas fontes de proteína.
não tem a soja, ponto positivo, tem a fibra de mandioca, celulose em pó e tripolifosfato de sódio, também pontos positivos, tá? Tem trazendo benefício gastrointestinal e dentário. Tem a goma xantana, ponto positivo, né? Não tem goma guar nem a carragena. Não tem L-carnitina, negativo. Não tem ômega 3, também negativo. Tem prebiótico, bom. Não tem BH e BHT, muito bom também. Não tem corante, ótimo também. Não tem empatabilizante, mas tem aromatizante, tá? Que é ponto negativo. E não tem transgênicos. Então, por que a Suprema está em sexto lugar e a Special Cat Ultra Life em quinto? A Special Cat Ultra Life tem uma distribuição melhor, então tem menos carboidrato, mais proteína, mais fibras e menos minerais, tá? Então ela ganha 1-0 para a Special Cat Ultra Life. Ela tem uma carne em si, a Suprema não tem, 2-0 para a Special Cat Ultra Life. A Special Cat Ultra Life tem outras fontes de proteína piores do que a Suprema, então 2-1, tá? A Special Cat Ultra Life tem soja, a Suprema não, 2-2. A Special Cat Ultra Life tem mais pontos positivos do que a Suprema no quesito ingredientes benéficos, então ela tem fibra de mandioca, celulose, levedura de cana-de-açúcar, extrato de yuca e tripolifosfato de sódio, tá bom? Enquanto a Suprema tem a fibra de mandioca, celulose pó e o tripolifosfato de sódio, tá? Então 3-2 para a Special Cat. A Special Cat, ela tem goma guar e carragena, a Suprema não, então 3-3. A Special Cat tem L-carnitina, a Suprema não, 4-3. Tem ômega 3, a Suprema não, 5-3. Ambas têm prebióticos, ambas não tem BH e BHT. Uma tem corante, a outra tem aromatizante, então vai ser basicamente, na verdade, vai ser 5-4, né? Uma tem corante, a outra não. E a Suprema tem aromatizantes, né? E a Special Cat Ultra Life não tem, tá? Então, na pontuação entre elas, a Special Cat Ultra Life ganha da Suprema numa avaliação mais profunda, tá bom? Então, essa é o ranking dos melhores sachês baratos de 2024 para gatos, tá bom? Só recapitulando para você, em primeiro lugar, o Golden Gourmet, segundo lugar, o Balance, terceiro lugar, Gran Plus Gourmet, são os de maiores pontuação. Em quarto lugar, o Quatri Supreme. Em quinto lugar, o Special Cat Ultra Life. E em sexto lugar, o Suprema. Pessoal, tô gravando uma inserção rapidinho aqui que eu esqueci de falar para vocês lá na gravação, que vocês podem ter curiosidade. Como eu disse lá no começo do vídeo, eu avaliei todos aqueles sachês lá, só que só 6 estão nessa lista de melhores, né? Porque são os que possuem a melhor distribuição. Mas você pode ter a curiosidade de saber qual a nota dos outros sachês que eu avaliei, tá? Então eu vou te dizer aqui, porque eu acabei esquecendo, tá? Então, o Magnus Cat teve a nota de 9,5, o Kell Cat normal teve a nota de 7,75, o Suprema teve a nota de 9,75, tá na lista, né? O Kitty Cat teve a nota de 8,75, o Faro teve a nota de 8,75 também, Gran Plus Gourmet já falei, o Whiskas teve também a nota de 8,75, Special Cat Ultra Life tá na lista. O Gatitos teve a nota de 7,75, o Cat Show teve a nota de 6,75, o Sheba de 7,75, o Félix de 8,75, Quatri Supreme está na lista, o Everest de 6,75, o Optimum de 8,75, Golden Gourmet já disse, Balance também, e o Friskas de 8,75 também. Muitos tiveram essa nota de 8,75, né, pessoal? É a nota mais baixa aqui, foi de 6,5, e é isso mesmo. Então, assim, cabe fazer aquela avaliação profunda como eu mencionei, tá bom? Então, essas são a nota dos sachês no geral, dentro desses requisitos que eu falei, pessoal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado. Se você quiser comprar esses sachês todos, tem na minha loja, você vai estar contribuindo muito com o meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? Eu quero te agradecer por ter assistido até aqui, um vídeo mais longo, mas espero que vocês tenham gostado desse método de avaliação de ranqueamento desses alimentos, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.